Mateus capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer ao sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que aqui está algo maior que o templo. E se soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenado os sem culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo, se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Ele, porém, lhes disse: Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não a agarrará e a erguerá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então, diz ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos, e advertiu-os para que não tornassem público, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Em seu nome os gentios esperarão. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: Acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: Ele não expulsa os daimones, senão por Beelzebu, o chefe dos daimones. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os daimones por Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo? E então saqueará a casa dele? Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom,
ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado? Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois, a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe.